No Brasil, as pessoas identificam cultura com a posse de conhecimentos e de saberes. A ideia é de que existem pessoas cultas e pessoas incultas. As que possuem os saberes e os conhecimentos e as que não possuem. Não é isso a cultura. A palavra cultura vem de um verbo latino, a palavra é latina, o verbo colere, que significa cuidar. Então, vem daí agricultura, cuidar da terra. Puericultura, cuidar das crianças. O culto religioso, cuidar dos deuses. O que é a cultura? A cultura é a capacidade dos seres humanos de se relacionar com o ausente, ou seja, através de símbolos. Quais são os primeiros elementos que formam a cultura? A linguagem, por meio da qual eu torno presente o que está ausente. E o trabalho, por meio do qual eu faço surgir no mundo o que não existia, o que estava ausente dele. Então, a cultura é essa capacidade dos seres humanos de se relacionar com o tempo, pensar a diferença entre o presente, o passado e o futuro, de lembrar o passado, de construir o futuro. É a nossa percepção e a nossa maneira de definir as coisas como o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso. Tudo isso é o mundo da cultura, né? É o mundo pelo qual nós, humanos, nos pomos no mundo e nos manifestamos no mundo. Por isso, é um engano identificar a cultura com um conjunto de conhecimentos ou de práticas, né? Entretanto, é preciso levar em conta que nas sociedades divididas em classes, a cultura, embora nesse sentido amplo que eu apresentei, seja a mesma para todos, ela não possui, entretanto, as mesmas maneiras de se realizar, não possui o mesmo sentido e muitas vezes não possui os mesmos instrumentos. E é isso que leva à distinção entre cultura popular e cultura erudita, em que a cultura popular é aquela que é produzida pelas classes populares e a cultura erudita é produzida pelos artistas e intelectuais da classe média. E a classe dominante financia, patrocina isso e se apropria disto. Essa distinção leva, entretanto, à ideia de que a cultura popular é antiga, atrasada, folclórica, e a cultura erudita é profunda, atual, melhor. E essa separação produz um fenômeno que a gente nunca esperaria que acontecesse. Ela vai produzir um fenômeno que é se apropriar de alguns aspectos da cultura erudita, alguns aspectos da cultura popular e produzir aquilo que eu pessoalmente chamo de a anticultura, que é a cultura de massa. A cultura de massa é essa mistura que é feita dos elementos da cultura erudita e da cultura popular, mas de maneira a fazer com que eles sejam diluídos, simplificados, atenuados, para ser bem vendidos e consumidos. Então, a cultura de massa é aquela que transforma a cultura em entretenimento, em diversão. Ela deixa de ser um saber, ela deixa de ser uma maneira de viver, ela deixa de ser uma maneira de se relacionar com o mundo, uma maneira de produzir símbolos, ela deixa de ser tudo isso e se transforma em diversão e entretenimento. Ou seja, a cultura de massa é a morte da cultura, daquilo que a cultura efetivamente representa.